Mais um Elas Falam Tudo no Ar e hoje eu tenho a honra de receber um ícone do futebol brasileiro e internacional, com passagens por grandes clubes como São Paulo, Real Madrid, Vasco e Fluminense, além de uma carreira de destaque na seleção brasileira. Reconhecido como um dos maiores zagueiros da sua geração e apelidado como Xerife, ele também se reinventou como comentarista esportivo e gestor, assumindo cargos importantes em clubes como São Paulo e Cruzeiro. É uma honra tê-lo aqui e compartilhar sua trajetória e visões sobre o futebol. Seja muito bem-vindo, Ricardo Rocha. Como é bom estar aqui com você, né? Vamos fazer essa entrevista, foi adiando, né? Era para ser o ano passado. É verdade. 2025, um ótimo 2025 para você, Elaine. Parabéns e uma audiência impressionante. Tudo que você tem feito tem dado resultado. Muitos amigos meus vieram aqui e disseram: ela é uma simpatia, ela é maravilhosa, pessoa do bem. E estamos aqui. Falar um pouco da minha carreira, da minha vida, mas obrigado pelo convite. E mais uma vez, esse ano de 2025 seja o seu ano. Obrigada, Ricardo. Vamos lá, para começar, quais foram as principais influências que moldaram seu desejo de seguir a carreira de futebol durante sua infância em Recife? Rapaz, a pessoa mais importante da minha vida é que eu não tenho como não falar da minha mãe. É incrível, né? Eu venho de família muito humilde, a minha história é um pouco triste, mas eu, assim, bem para trás, logo quando eu nasci, mas assim, minha mãe é tudo na vida para mim. Eu tive um momento de desistir, eu tive um momento que não aguentava mais e ela sempre: confia em você, vá, deixa. E a gente era muito pobre, 12 pessoas, 14 pessoas, 2 quartos, um banheiro, casinha de barro, então era pobreza mesmo. Aí eu sempre digo, aqui no sul é pobreza, lá é miséria, lá a coisa pega. Então a gente veio de Recife, nasci em Recife, um bairro São Martim, mas assim, foi muito duro. Então eu tive pessoas importantes na minha vida, treinadores importantes, mas ela que foi meu caminho, que me direcionou. Tua inspiração. Uma pessoa humilde, mas uma pessoa que conversava sempre comigo e sempre falou para mim: eu acredito em você, não desista. E eu consegui chegar onde eu cheguei por causa da minha mãe. E desde pequenininho ela apoiava você como jogador? Sempre. Seu pai não? Você falou meu pai muito da também. Sua mãe, É porque meu... A minha história é muito dolorida. Posso contar um pouquinho? Pode, óbvio. Aqui elas falam tudo. É o seguinte. Minha mãe era empregada na casa do meu pai, empregada doméstica. A família do meu pai era uma família que tinha muito dinheiro. A família do meu pai era, acho que, procurador-geral do Estado, e eles tinham dinheiro. E minha mãe trabalhava como empregada doméstica, e ela engravidou. E quando eu nasci, ninguém sabia quem era o pai, a verdade. Sim. Só meu pai e minha mãe. Ele era garoto, ainda jovem. E quando minha mãe foi para a maternidade, ele disse: bom, teu filho é o pai do menino que nasceu. Ninguém sabia, só minha mãe e meu pai. Aí eles não aceitaram ela de volta. Aí a gente ficou um dia na rua, ela contando para mim, ela sem saber para onde ir. Aí encontrou ela lembrou da irmã dela e foi chorando para lá e só: tenho que ficar por aqui. Aí a irmã dela: não, vem aqui é toda uma família. E aí fui nesse bairro de São Martim, cheguei lá com um dia de nascido e a minha vida ela começa aí, é uma vida triste. Depois, mais na frente, a vida tudo muda, né? Como digo, veio o futebol, aí eu ganhei um dinheiro, já tirei minha mãe, meu pai já vem com a gente também, que é um cara sensacional. São coisas da vida que eu não gosto de julgar ninguém. Não gosto de julgar ninguém. Eu não falo, você vai ver, quando as pessoas me falam, eu falei: não fala isso. Fala pro cara, você quer falar da sua história. E outra coisa, cada um tem a sua história. Com certeza. É a tua, é a minha, então calma. Na hora de julgar o ser humano, eu não julgo ninguém, ninguém. Eu gosto de fazer amizade. Cheguei numa idade que eu quero fazer amizade, quero paz no coração, tenho meus defeitos, mas se eu puder evitar sofrimento, as coisas, não sou nenhum maluco, eu sei como é a vida, a política, a gente sabe um pouco de tudo, mas se eu puder, cada vez mais ter mais alegria no meu coração, porque na verdade é o seguinte: eu tô mais para lá do que para cá. A gente já tá descendo a montanha. Exatamente, eu tô com 62. Então, eu não tenho falo nenhum que depois 20. de 40 a gente desce a montanha. Eu acho que 50. Porque não, eu acho que 50, porque antigamente, é como eu te falo, a pessoa com 40, 50 anos era velho.
Hoje eu falo hoje assim, até você vai na academia, chegar. os caras tudo novos, as meninas tudo com 60 anos, 50, eu digo menina, tudo bonita, 40. É as mulheres mais bonitas da academia, é os caras mais malhados. Mas é verdade. Então, muita coisa mudou. E, mais importante, a medicina também. Então, tudo foi se construindo e a gente tá aqui. Mas meu pai é um cara importante também na minha vida. Mas assim, ela foi que segurou a carga desde o início. Mãezona. Como que você avalia a importância da sua experiência no Santo Amaro, que foi o clube onde você deu os primeiros passos do futebol profissional? Ah, rapaz, essa história é legal. Eu joguei no Santo Amaro, antes eu joguei no time da... Eu gosto de falar nos clubes, no Elmo, né? Da 3ª divisão. Antes joguei no pelada de rua, com o Seu Mineiro, com o Jonas, com as pessoas amigas minhas. Zé Carlos também no Dom Bosco, que era um colégio de padre, que eu também estudei. E a minha vida ela foi caminhando. E o Santo Amaro é o seguinte, eu não queria mais jogar futebol. Já tinha 17 para 18 anos, não queria jogar. E aí eu cheguei para minha mãe e falei, eu preciso... Eu vi o sofrimento dela. Era muito sofrimento. Muito, não é pouco não, muito. E a gente morando ali na casa da minha tia, os problemas... Aí eu falei, eu vou trabalhar. Aí Jonas foi na minha casa e disse... Falou para minha mãe, olha, deixa ele jogar comigo de Santo Amaro. E eu tenho certeza que ele vai ser jogador. Aí minha mãe disse, ok, Jonas, não deixa ele trabalhar não, deixa que eu seguro a onda, mas... E aí foi um sofrimento muito grande, assim, para mim. Um garoto de 17 anos, pobreza no dia a dia, muitos problemas, a gente capinava uma rua, fazia, mas não tinha como trabalhar. Eu jogava e minha mãe falou, não, é a última chance, vai lá. Aí eu fui para Santo Amaro. Só que aí é o sofrimento que eu digo. É a resiliência, o trabalho de você querer. Eu queria ser jogador de futebol. Eu andava de São Martinho para um bairro chamado Afogados, mais ou menos 6 quilômetros, 7, 8, a pé. Eu saía de casa, almoçava 1h da tarde, chegava lá 12h30, chegava lá 1h30, 2h, treinava e voltava a pé. E no calor. Às vezes os meus amigos pagavam minhas passagens. Ele viu que a pobreza era tanta. Eu tinha uns amigos, a rua ali onde eu morava, alguns treinavam comigo, era de famílias humildes. Então, às vezes eles pagavam. E às vezes eu pensava em desistir. Muitas vezes. É porque é duro, não é mole não. Eu chorava sozinho, eu via chorando, eu falei, meu Deus, não vou aguentar, eu não vou aguentar, mas eu vou, minha mãe, papai, eu treinava, voltava, e minha vida foi assim, no Santo Amaro. Não tinha dinheiro para passagem, o cara, seu Pimenta também era o presidente do Santo Amaro, dava calção, camisa, meião, e não tinha nada, a chuteira era nossa, eu jogava com quichute, naquela época era quichute, não tinha chuteira, enfim, e essa foi minha vida de muita pobreza. Mas meu sonho mesmo era jogar no Santa Cruz, meu time de coração. E essa é o início de carreira no Santo Amaro. E eu fui muito bem no Santo Amaro, jogando muito bem. Minha primeira partida no profissional, mesmo sendo amador, foi no Santo Amaro, jogando lá em Maceió. Daqui a pouco eu lembro o nome da cidade. Então, o Santo Amaro eu também sou agradecido, mas realmente meu grande momento é o Santa Cruz, que é o time que eu torcia e que eu amava tanto, né? E o que motivou sua transição de lateral para zagueiro no Guarani? E como que essa mudança impactou sua carreira no futebol? É incrível. Eu saí do Santo Amaro, eu fui para Santa Cruz, que é meu time do coração. Eu fui trocado por dois jogos de camisa, 20 pares de chuteira e 20 bolas. Essa foi minha troca. É igual nós mulheres lá na Arábia, trocada por camelo. Eu fui trocado por isso, né? 20 pares de chuteira, 20 bolas e 2 jogos de camisa. Aí foi pro Guarani. Não, fui pro Santa Cruz. Ah, tá. Esse é meu time do coração. E no Santa Cruz, joguei. Eu era zagueiro, mas é como eu te falo, a vida, você pensa uma coisa, mas a vida ela te leva para outro lugar. Eu estava no banco no Santa Cruz, e aí machuca, eu era zagueiro, lateral direito. Aí eu joguei muito bem. Aí, na outra semana, o lateral que a gente contratou não veio. Você foi bem, continua de lateral. Continuei de lateral, mas aí é o seguinte, eu estava com fome, eu precisava jogar. Joguei muito. Eu treinei muito, eu chamei uma pessoa que era lateral direito, Aires Albuquerque, que era um lateral direito, e Pedrinho, que era meu treinador. Eles eram laterais, falou, eu não jogo aí. Ele falou, não, você está muito bem. Eu digo, eu preciso melhorar, porque ali no meio é difícil jogar, porque tinha jogadores experientes. Aqui não, eu tenho uma brecha, me ajudem. Eu pedi ajuda, e eles me ensinaram a ser lateral direito. Eu fui super campeão no Santa Cruz esse ano,
Melhor lateral direito, revelação. E aí minha vida como lateral direito no Santa Cruz, no time que eu queria jogar, o time que eu torço. Sonho. Ok, aí eu vou para o Guarani, vendido. Quando eu chego no Guarani como lateral direito, eu chego como lateral direito. Sou vendido como lateral, joguei 1 ano, mas assim, muito bem como lateral direito. Só que eu tenho um problema grave. Já estava casado, tinha uma filha, a Rafaela, né, que é a mais velha. Aí veio o Ricardinho, mas aí eu tenho um problema gravíssimo, que é um problema de pubis. Hoje em dia, a palavra pubis, ok, é um problema de pubis. Na nossa época, não. As pessoas, às vezes, achavam que você estava mentindo. Eu senti 3 meses de dores fortíssimas. Eu falei, eu vou parar de jogar. Eu não aguentava bater na bola, tudo me doía. E aí, eu conheci um amigo meu, um Frias, que é um preparador, um fisioterapeuta do Guarani, se for ao Rio. Aí onde eu conheci o cara que salvou minha vida. Um médico do Flamengo, meu grande amigo, perdi ele há uns anos atrás, se chama Abraão Fisman. Um médico do Flamengo, capacitadíssimo, um cara sensacional. Eu até brinco com ele, digo, depois eu vou contar a história rapidinho dele, que é legal. E aí eu fui fazer minha cirurgia, ele tirou um raio-x, olha, Ricardo, cirurgia. Você não tem mais como jogar. Se não fizer a cirurgia, tá brabo. Falei, doutor, a única chance que eu tenho é essa, porque eu tô casado, tô com filho, minha mulher grávida, eu preciso jogar. Aí ele falou, eu sei, mas eu só fiz essa cirurgia com 2 atletas. Na realidade, não é que é cobaia, era uma cobaia, tanto os 2 como eu. Muito recente, eu preciso de uma assinatura sua, dizendo, eu me responsabilizo se eu voltar ou não. Porque ele falou uma coisa que eu fiz. Os 2 estão indo bem, não voltaram. Mas eu acredito. Quer fazer? Quero. Aí eu assinei e eu fiz minha cirurgia. E aí, quando eu fiz minha cirurgia, eu sentado com ele, depois que ele examinou cirurgia, voltei a Campina, ele examinou tudinho, está ótimo, está cicatrizando bem, você tem uma ótima musculatura. Eu posso te fazer uma pergunta, você joga em outra posição? Aí eu falei, doutor, eu jogo. Isso já em 86. Eu falei, eu jogo. Eu sou zagueiro, eu era zagueiro e vim jogar de lateral. Aí ele falou, perfeito, vá para a zaga. Por quê? Ele falou, o adutor é a parte que insere o pubis. E é onde você cruza a bola toda hora batendo de lado. Evita, vai para a zaga. E aí se torna o Ricardo Rocha zagueiro no Guarani. Em 86. Eu volto para o Guarani, tenho uma conversa com o presidente Leonel Martins, um presidente do Guarani, e ele foi para mim fantástico. Ele falou para mim assim, eu vou colocar você como zagueiro, mas eu não tenho um lateral. Mas eu tinha um amigo meu que jogava em Recife, no Santa Cruz. Eu digo, contrata ele. Ele contratou em 86. E vocês ele tava e tem outra coisa, tudo encaixando. Tinha um zagueiro, Júlio César, um craque, que foi vendido para a França. Eu falei, venda Júlio César e me deixe na zaga e pode confiar. E ali se torna em 86, Ricardo Rocha, zagueiro. Ricardo Rocha não, Ricardo. Porque o Ricardo Rocha, depois eu vou contar como é que foi. Era só Ricardo, não tinha Ricardo Rocha. Era só não, Ricardo. Tinha. Zagueiro Ricardo. Ricardo. Eu tenho algumas filmagens minhas, jogando de lateral e na zaga, e Galvão todo, Ricardo. Eu acho meio estranho, né? Porque o Ricardo Rocha, ele se torna em 87. Então, peraí, vamos chegar lá. E quais foram os maiores desafios que você enfrentou ao jogar no Santa Cruz, um clube com grande tradição em Pernambuco, e como esses desafios ajudaram a moldar sua trajetória no futebol brasileiro? Total. Um clube que me deu a vida, um clube onde eu torcia, e torço até hoje, um clube que me ensinou, me educou, porque é o tipo da coisa. Isso você já tinha o quê? Uns 18 anos? 19 anos. Me educou, né? Um clube que me deu uma condição, eu era muito magrinho, eu dei sorte e ao mesmo tempo eu achei o caminho certo, você também querer aprender. Eu peguei médico, o Dr. Braulio Pimentel, ele me viu magrinho e disse, eu vou te dar. Me deu uma substância, não é como tem hoje, né? Mas assim, hoje as possibilidades melhoram um pouquinho. Era sustagem, era coisa que... Você fala em sustagem... Biotônico Fontoura? E o biotônico Fontoura, ele tem um problema, né? Eu tomei isso. Tomou? Eu também. Até hoje o apetite está aberto.
Melhor remédio para as crianças, para a mãe. Ah, ele não quer comer, biotônico Fontoura. Até hoje, tomei 1 ano, que coisa linda. Só não como tijolo porque quebra o dente, mas o resto... Então, esse é o clube realmente que me levou a um patamar de... Fui campeão, super campeão, onde eu amo a torcida tem um carinho grande por mim, então tudo isso juntou um amor muito grande. É o time que eu torço, é o amor que eu tenho, é o Santa Cruz. Claro que eu sempre digo, no Rio eu torço pelo São Paulo, eu sou São Paulo, mas respeito todos os clubes onde eu joguei, mas assim, Santa Cruz é o início de tudo. É o início da minha vida, foi o que me moldou. Eu falei, Pedrinho Aires, o médico, o presidente também, todos me tratavam muito bem, isso foi muito legal. E quais aspectos do seu estilo de jogo como zagueiro você considera que foram fundamentais para consolidar sua posição como um dos principais defensores do Brasil durante sua carreira? Eu acho que a lateral direita, quando eu joguei, ele me deu muita força. E quando eu vou para a zaga, eu tinha força e velocidade. Eu tinha uma coisa que era muito legal, que eu fazia como lateral, eu levei para a zaga, que é a antecipação aos atacantes. Quando a gente era atacado, quando a bola era jogada no centroavante, eu normalmente, não toda vez, mas eu atacava, eu antecipava e saía jogando. Então, isso era uma virtude que eu tinha e que eu vejo muito pouco se fazer hoje. Claro que o campo está muito reduzido, mas eu acho que precisa treinar isso. É você adiantar, tomar a bola do atacante, antecipando e olhando, porque quando você antecipa, você tem a visão do jogo. Então, eu olho o jogo todo, eu olhava, então eu falava, se eu antecipar aqui, essa bola vai ali. E conversar com os atacantes, fica atento, que quando eu antecipar, essa bola vai ali. Então, eu fazia muito isso, eu conversava muito com os atacantes. Isso eu fazia muito bem. E essa força veio da lateral para a zaga. Como que foi o processo de adaptação ao São Paulo, um dos maiores clubes de futebol brasileiro, e como você lidou com a pressão de jogar em um time de tamanha grandeza? Tá bom. Aqui eu vou falar de coração, né? E quando eu falo isso, não é que você menospreza os outros clubes. O maior clube que eu joguei, clube de futebol, não é torcida, porque às vezes quando você dá uma declaração dessa, cara, e o Vasco, e o Flamengo, não. O maior clube que eu joguei foi São Paulo, de organização. Depois, é claro, eu fui para o maior do mundo, que foi o Real Madrid. Mas assim, eu saí de São Paulo para o Real Madrid. Então é diferente. Eu fui jogar em Portugal, e Portugal eu vim para São Paulo. Então, o São Paulo, eu me recordo quando eu estava na seleção, Careca, Miller, eles conversavam muito comigo. Eles falavam, Ricardo e Silas, no dia que você for, a tua característica é jogador de São Paulo. No dia que você for, esquece. Você vai ver o que é o paraíso. Eles falavam isso para mim. E ficava com aquilo na cabeça. Quando pintou de voltar para o Brasil, tinha 3, 4 propostas, ainda 2 de Europa. Eu falei, não, eu tenho que jogar no São Paulo. Eu tenho que jogar no São Paulo. E vim. E aquela expectativa que me passaram foi mais além ainda. Não só de torcida, de organização, de tudo que você imaginar. Ele é um clube que está pendente de tudo. Da família, do jogador. Isso da tua época até os dias atuais, você acha? Hoje isso? Mudou muito. Não, mudou muito. Caiu muito. São Paulo ficou um pouco para trás. Palmeiras, Corinthians, até em termos de né? tudo. O melhor sem treinamento. Quando eu saí de São Paulo, para ter uma ideia, e fui jogar no Real Madrid, eu falo isso. O centro de treinamento de São Paulo não devia nada ao Real Madrid. É mesmo? Tô te falando. Em 91. Não devia nada. Eu saí campeão brasileiro, fui jogar no Real Madrid, nada. São Paulo tem uma estrutura maravilhosa. Só que foram deixando e foi ficando para trás, e os outros crescendo. Né? A estrutura... Hoje Corinthians e... Não, são Palmeiras, né? Palmeiras é espetáculo. Muitos Atlético Mineiro, muitos. Então, São Paulo foi ficando um pouco para trás, né? E o próprio Flamengo é maravilhoso, o Vasco fazendo dele, o Fluminense é muito bom, né? O Botafogo aqui no Rio está fazendo seu centro de treinamento. Então, São Paulo precisava melhorar isso ainda. Eu fui trabalhando em São Paulo, mas o São Paulo, naquela época, era espetacular. Trabalhar na imprensa no São Paulo era horroroso, porque você não tinha problemas. Os caras falavam, caramba, tudo era resolvido lá dentro. Mas hoje também tem internet, tem muitas coisas. Mas assim, era maravilhoso. Os problemas não saíam. Eles falavam, os problemas ficam aqui e é decidido por nós. Chamados cardeais. Ele tinha uns 4, 5, 10 cardeais, não sei quanto, se reuniam e ali era tratado todos os problemas dentro do São Paulo. Então, São Paulo realmente foi a grande lição de um grande clube brasileiro.
Ricardo, como que você lidava com a pressão e as expectativas da torcida da mídia, especialmente sendo chamado de O Xerife, um apelido que refletia sua liderança e autoridade em campo? É isso aí. Isso aí vem do Galvão. Galvão no jogo. O xerife Ricardo Rocha aí pegou. Xerife por quê? Ele foi o primeiro a falar, Galvão? Porque eu entrava forte, eu entrava na bola, né? Sem maldade, claro, mas era forte, era pegado. Então, eu tinha uma liderança dentro de campo, então aquilo marcou o xerife. E aquilo, eu acho o seguinte, cada um tem sua maneira de ser e é o meu jeito. Eu sempre digo, eu e Dunga é aquele jeito mais agitado, branco, o Raí é mais senhor, é mais aquela coisa. Então, são lideranças diferentes, né? São lideranças diferentes. Uma mais agitada, a outra mais tranquila, e a vida, ela segue para todo mundo. Então, eu conseguia levar isso muito bem. Eu sabia que os clubes, quando me contratavam, ó, você viu, o Vasco mesmo, quando o Eurico chegou, ó, precisa ser tricampeão, você veio, é muita garotada. Fui vendido para a Argentina, a mesma coisa. Então, eu sabia dessa força que eu tinha e tentava... De liderança. Mas eu tentava primeiro, conquistar o grupo. Essa liderança não vale nada se o grupo não está contigo, se o grupo não te escuta. Então, ninguém ganha nada sozinho, a verdade é essa. Entendeu? Eu aprendi muito. Quando soube da sua transferência para o Real Madrid, como que você lidou com esse primeiro impacto da mudança de um clube brasileiro para uma das maiores potências do futebol europeu? Alegria total. Eu disputei uma Copa América. Eu joguei com a seleção brasileira no Chile, uma Copa América. A gente foi vice-campeão, a Argentina foi campeão em 91. E eu volto para o Brasil cansado, estava meio triste, a gente foi vice-campeão, mas tudo bem. Voltando para o meu clube, que é o São Paulo. Aí veio a notícia, um cara me ligou de São Paulo, Manuel Barbosa, empresário, amigo. Disse, Ricardo, você está no São Paulo, tá bem? Eu falei, muito bem, estou muito bem. Ele falou, ó, tem um clube que está atrás de você. Eu já tinha 29 anos, não era um garoto. Aí eu falei, beleza, e como é que a gente faz? Qual é o clube? Quando ele falou, eu falei, segura, porque eu tinha uma proposta para voltar para a Europa, uma da Itália e uma da Alemanha. O meu empresário tinha falado, Ricardo, estou vendo duas possibilidades, tem chance. Mas quando veio essa, ele ficou até surpreso. Que é o maior de todos, que é o Juan Figuer, que é o empresário. E o Juan falou, é verdade? Eu falei, Liguei para ele e disse, Juan, vai ter que ligar Manuel Barbosa. E Juan, eu quero ir. Porque não era qualquer clube. Se fosse algum outro clube, eu não sei se eu deixaria o São Paulo. Mas quando veio Real Madrid, eu falei, não, é o sonho de qualquer jogador. Isso que eu ia falar. Falei, não. E outra coisa, eu tenho 29 anos. Eu não sou... Aí ele falou, fui vendido para o Real Madrid. E é como eu digo, me pegou de surpresa, mas uma alegria de um trabalho. Tu levou a família toda, né? Todo mundo, papagaio, todo mundo. O jegue, né? Porque não é papagaio em Recife, é farinha, né? Nisso aí, a tua mãe ainda é viva? Minha mãe morreu em 2001. Ela morreu quando eu era treinador de Santa Cruz. Ela chegou. Minha mãe me viu campeão do mundo. Minha mãe, meu pai não, meu pai morreu em 89. É incrível. Meu pai, eu amei meu pai também. Meu pai é maravilhoso, assim. Dos problemas que houve, tudinho, mas depois ficou com a gente. Um cara do bem, um cara. E meu pai, ele morreu em 89, naquele jogo da fogueteira, que houve não sei, uma mulher que soltou o fogo, que o cara do Chile se cortou. Enfim, aquela confusão, né? Mas, enfim, ele teve o derrame naquele jogo. Quando eu terminei o jogo, a Alé classificada, aí minha mãe me ligou, ó, teu pai teve um derrame. Eu chorei muito quando eu soube, porque eu tinha certeza que eu não veria ele mais bem. Parece que era um negócio. Eu chorei mais quando ele teve o derrame, quando ele falaram que está internado, do que quando eu cheguei lá, do que a morte dele. Porque ele sofreu muito com a morte. Ele teve muitos problemas. Sofria muito, 3 meses sofrendo muito, mas enfim, Deus sabe o que faz, mas ele, graças a Deus, eu consegui tanto para ele como para ela dar uma vida digna. Isso que eu ia perguntar agora. Antes do falecimento, você conseguiu... Os dois. Ele aproveitou pouco. Ele aproveitou um ano, mais ou menos 2 anos. 2 anos, 3 aninhos. Quando você ia Agora, minha jogar mãe, fora, você levava ela? Não? Levava. Eles foram para Portugal comigo em 88. Que legal. Levava, e muitas histórias que a gente tem lá. Isso é muito legal. Não, eles comigo, eu levei para Portugal. E, enfim, é a vida. E ali eu perdi um torcedor meu, um amigo, um cara. Quando eu falo muito da minha mãe, pai, tá esquecendo, pai, não. Quando eu fui assinar meu contrato com o Guarani, ele foi. E quando ele chegou em Campinas, ele falou, meu filho vai ser seleção. E no outro dia no jornal, ele tá de brincadeira, o jornalista, né? Falou, vocês podem escrever aí, que ele vai ser seleção brasileira. Então ele cravou isso em Campinas, na minha chegada. E já no Santa Cruz ele falava.
Falava, é questão de tempo, ele vai chegar à seleção. Então, me doeu muito. Eu fui para a Copa de 90, ele não estava mais. E a de 94, minha mãe estava. Desci em Recife, ela comigo. Né? Minha família, mas ela comigo do meu lado. Minha mãe eu sempre digo, mãe é mãe. A palavra mãe é... Quem é mãe sabe, você é mãe, você sabe que eu sou pai, eu sei, né? O que é. Então, minha mãe é tudo para mim. Eu falo sempre para meus filhos, vocês são muito importantes na minha vida, minha mulher, tudo. Falo para todas as pessoas que estão comigo. Agora, eu digo de coração, ninguém chega perto do que ela foi. Porque só Deus sabe o que eu e ela... Passou. Vocês passaram. Passaram e... Forte. A união de nós. Que legal. A minha com minha mãe. Então, ela, para mim, tá acima de todos. E como é que foi para você o processo de adaptação ao futebol europeu, não apenas no aspecto técnico, mas também no que diz respeito à cultura e ao estilo de vida? É isso aí. Você tem que mudar. Não dá para ser brasileiro na Europa. Não dá. Primeiro, o frio é mais intenso. Muito mais. Se aqui a gente... Aqui faz um friozinho, não. Lá é frio mesmo. De verdade. Então, 7, 8 meses. Aqui não tem 7, 8 meses. Nem São Paulo, nem Sul. Ninguém 7, 8 meses, 9 meses de frio. Lá o frio. Então, a adaptação, comida. Mas eu fui num lugar maravilhoso, a Espanha. Comida maravilhosa. As pessoas... É como eu te falo. Você se comportar bem no campo, as pessoas te respeitam. Foi o que aconteceu comigo em Madrid. Jogava tranquilo, não tinha problema. Então, o carinho do torcedor até hoje... Você foi bem recebido. Muito, muito. Fui 2 anos melhor zagueiro do campeonato, enfim. Então... E para os seus filhos estudarem lá? Tem problema. Eram novos, tranquilo. Tá. Então, um garoto com 5, 6 anos é mole. 7 anos é mole. Entendeu? E falaram mais rápido do que eu o espanhol. Até hoje eles falam bem o espanhol. Tanto o Ricardinho como a Rafaela, porque moraram lá. Né? Aprenderam um pouquinho inglês. E como eu te falo, é outra vida, é outra história, é um lugar sensacional a Espanha. Engraçado, a maioria dos jogadores, quando se aposentam, vão morar fora. Você nunca teve essa vontade, não? Não, porque era diferente. Deixa eu te falar, tudo era difícil pra gente. Você vê o Zico, a maioria ninguém morou. Porque era tudo difícil. Porque, vê uma coisa, jogar na Europa. O cara que jogava em Portugal ia jogar na Espanha, ele era estrangeiro. Hoje não. Hoje pode entrar tranquilamente. Só podia jogar 2, 3 estrangeiros. Prozinesc, Rage, Hugo Sanches, e só podia jogar 3. Eu joguei sempre. Eu era titular. Então era muito difícil as coisas. Agora que abriu. Agora, 10 anos atrás, 15 anos. Não tem isso, mas a gente... Não tem mais quantidade de jogadores. Vamos dizer, eu sou fã do Zico, tá? O Zico foi jogar num time da Itália. Não sei, time pequeno. Zico hoje nunca iria jogar naquele time. Não é por nada. Você entendeu? É para jogar no Real Madrid. É verdade. Não estou desmerecendo. É porque os cupos de estrangeiro eram culpados por alemães, porque eram estrangeiros. E eles tinham medo, trazer o brasileiro aqui, vai sentir frio. Então, tudo era difícil. Não vai se adaptar, então, Zico, Júnior, Falcão, todo mundo foi importante na nossa evolução até chegar hoje o que é. O Real Madrid hoje, né, você tem 20 anos os mesmos laterais. Roberto Carlos e Marcelo. Isso é um orgulho pra gente. Fora os outros. Uma conquista, né? Casimiro tem 5 títulos de Champions no Real Madrid. É brasileiro. Foram vocês que conquistaram isso. E o início teve, né? Outra coisa que eu vou te falar, tá? Eu vou chutar baixo, 25 anos, talvez mais um pouco. Eu fui o primeiro brasileiro a ser contratado depois de 25 anos. Foi Didi e Canário, eu acho que em 60... Por aí, em 25, 23 Porque eles contratam bem novinhos, né? Não, eles não contratavam jogador brasileiro. Eu abri o mercado, porque eu fui bem, me comportei bem. Depois veio Roberto Carlos, todo um sábio. Eles não contratavam brasileiro. O último foi Didi, a gente está falando de 50, 60. 50. E eu fui em 91. Então, muitos anos, entendeu? Sem contratar brasileiro, 20 anos. Então, isso para mim também foi bom. Então, até hoje tenho um respeito, carinho e amo o Real Madrid. E como que você avalia suas conquistas da Copa do Rei e da Supercopa da Espanha pelo Real Madrid? E qual dessas vitórias teve maior importância para você? A Copa do Rei, né? É um peso maior. É um peso maior. E foi muito bom, importante para mim. É como eu digo, você tem sempre que ganhar alguma coisa, algum título. Principalmente, o Barcelona estava construindo um grande time. O Barcelona tinha sido bicampeão
o Campeonato Espanhol. Tinha um belo time, Cruyff, né? O treinador estava montando aquela seleção. Mas assim, o Real Madrid também tem um ótimo time. E é importante, eu sempre digo, você ter conquistado títulos na tua carreira é muito bom. E para mim foi importante ter conseguido esses 2 títulos. No seu retorno ao Brasil, contratado pelo Santos, você foi o capitão da equipe, fundamental até para o Santos, né, como brasileiro, que voltou a ganhar a bola de prata da revista Placar, como um dos melhores defensores da competição. Você imaginava que isso ia acontecer? Tão rápido não. A minha decisão ela foi muito acertada. Eu estava jogando no Real Madrid e quando eu venho para o Santos, eu tinha umas propostas, né? É como eu te digo, para ficar lá na Europa, eu falei, eu preciso estar perto no Brasil. Por quê? O treinador vai me ver jogando, vai vir uma Copa do Mundo, né? Eu já estava vindo para a seleção, mas você ficar ali perto, e eu já tinha 30 anos, 31 anos, quando eu vim para o Santos, mais ou menos. Então eu precisava voltar. Voltei em 93 e fui muito bem, né? Eu consegui ganhar a bola de prata. O Santos tinha um bom time, mas a gente não tinha um elenco completo, que eu digo. Era muitos garotos, mas o time titular era muito bom e a garotada boa, mas é claro que depois amadureceram e foram grandes jogadores. Então o Santos, para mim, foi maravilhoso também. Pense num lugar que eu gostei, Santos, e o carinho do torcedor. E ali praticamente cravou a minha ida para a Copa do Mundo. Para a Copa. Você chegou ao Vasco da Gama no início de 94, quando o Vasco montou um timaço para a temporada. Você considera que foi o melhor elenco brasileiro que já atuou? Foi o São Paulo. Por quê? Eu vou te falar. Por quê? O Vasco, ele se torna depois alguns jogadores. Eu vou te contar uma coisa do Vasco que é muito importante. Eu sou vascaíno, eu já falei isso, né? O carinho que eu tenho pro Vasco. E Roberto me marcou muito, porque quando eu passava os jogos Flamengo e Vasco, eu sou apaixonado por Zico, Jesus, em toda essa Roberto, mas eu era Vasco. E eu vi aqueles jogos, eu garoto, eu digo, meu sonho, um dia eu vou jogar no Maracanã. Um dia eu vou jogar no Maracanã. E claro, joguei com o Guarani, os clubes, mas o Vasco tem uma coisa assim. Eu vim pro Vasco, né? Eu e o Denner, eu venho com o Denner, né? Que ele morre nesse campeonato, a morte dele, né? Então eu vou jogar no Vasco da Gama, né? Outro sonho que eu tinha era jogar no Vasco, e fui jogar no Vasco da Gama. E uma coisa que eu vou te falar, o elenco, maravilhoso, mas ele se torna melhor ao longo dos tempos, porque eram muitos garotos. Eu fui campeão do Vasco. Eu vou te falar a escalação Vasco Fluminense da final. A gente ganhou de 2-0, 2 gols de Jardel. Preste atenção. Isso é muito bom para o vascaíno e honrar o carinho, não só que eu tenho, mas o torcedor, de como o Vasco fazia grandes jogadores na base do Vasco. Carlos Germano, base. Pimentel, base. Eu e Alexandre Torres. Eu não, e Alexandre veio do Fluminense. Lateral esquerdo, Cássio, base. Volante era Luizinho e Luizinho não jogou nesse dia. Jogou França, base. Aí o outro volante era garoto da base, daqui a pouco eu lembro. O ataque? E o meia esquerda era o William, base. O ataque era... O Denner tinha morrido. Eu estou te falando... Já tinha morrido, tá? Porque tinha 3 fora. Eu, o Torres, mas Denner tinha morrido. Jogou nesse dia, na final do campeonato. Valdir, base. Jardel, base. Ian, base. 9 jogadores daquele título foram criados na categoria de base. É muita coisa. Eu não sei qual clube teve isso numa final de campeonato. 9 iniciando um título. Por isso que eu digo, naquela não era o melhor. Eram jogadores, Carlos Germano, toda informação. Desde a base, entendeu? Então, que foram criados, eles se conheciam como ninguém. E naquela final tinha 2 intrusos, eu e Alexandre Torres, 2 zagueiros. O resto todo criado na base. Então, foi maravilhoso, né? Foi um ensinamento. Agora, elenco, maravilhoso. Maravilhoso. E falando agora do atacante Denner, como foi conviver com ele? Como que vocês do clube viam o seu potencial naquela época? Muito grande, né? Muito grande. O Denner, eu era como um irmão, acredito, mais velho tal, dele. A gente morava no mesmo prédio, né? E eu acordava ele de manhã, né? Ele gostava dos pagodinhos, dos negocinhos dele. Eu falei, amanhã tem treino, né? Então, eu acordava ele todos os dias. Você era um cara tranquilo em relação a festas? Tranquilo. Não, sempre fui. E ele falava, Ricardo, me dá um toque, me acorda. Aí eu me lembro, né? Chegando, né, no Vasco.
ele chegou igual a mim. Eu e ele chegamos juntos. Eu cheguei no dia, ele chegou 5 dias depois, uma semana, e chegamos juntos. Fomos para a Granja Comaria e apresentou um garoto. Essa alegria que você vê hoje no futebol, de dribles, conversando, você morria de rir. Ele era um cara alegre, feliz. Denner simplesmente era isso. Era a alegria do futebol. Entendeu? Era um cara sensacional, um garoto do bem. Né? É uma pena. E aí, eu acordava todo dia de manhã e falava, Denner, tem treino hoje. Ele, Ricardo, vou no meu carro. Eu digo, vou ligar, hein? Porque aí eu saía no meu carro, mas eu ligava 15 minutos. E aí, ele, estou saindo. Eu digo, saia. Tá. Eu ficava marcando ele pressão. E aí foi isso. O Denner, aonde Denner poderia chegar? Não tem ideia. Poderia chegar onde ele quisesse, se ele quisesse, né? E o que você destacaria de sua passagem pelo Fluminense, um clube com grande história e torcida apaixonada? Como que foi essa experiência? Foi 4 meses, mas assim, fui com o Renato me chamou e olha, um dos momentos mais... O Fluminense não podia estar passando aquilo que foi passado naquele ano, 96, né? Eu acho, 96. É em 96. Não podia. Você vê que depois ele cai, né? Eu fiquei onde deu. Eu fiquei 3 meses. Eu acho que não cobrei nenhum mês. Não saí, não me coloquei na justiça. Não coloquei. Olha, eu nunca vi uma pobreza. O Fluminense não podia ter aquilo. Olha, não podia. Bem caidinho. Olha, a gente não tinha hotel. Os pessoas botavam a gente para fora do hotel. A gente não tinha ônibus para viajar. Quem era o presidente na época? Não recordo. 96. Não sei. Olha, eu vou ser sério, eu peguei clubes em situações difíceis, mas nada igual aquilo. Talvez pior o Santa Amaro. Tô botando, é o teu primeiro. É o primeiro. Mas depois, assim como jogador, nada igual aquilo. O que fizeram com o Fluminense é uma covardia. É uma covardia o que fizeram com o Fluminense. Aí pintou a proposta de eu ir jogar na Argentina. Não, aí eu quero saber como é que foi o momento que você recebeu sua primeira convocação para a seleção brasileira. E no Guarani. Foi no Guarani? No Guarani. Como eu operei, e aí eu me torno na seleção Ricardo Rocha aí. Tá. Conta então a história do teu nome. Porque era só Ricardo, até aí. Só que num jogo da seleção, Ricardo Gomes foi convocado. E como é que tu fala Ricardo? Ricardo Gomes e Ricardo Rocha. Aí o Galvão, muito inteligente, Ricardo Gomes e Ricardo Rocha. E aí eu me tornei o Ricardo Rocha. Ali, até o resto da minha carreira, até hoje, é o Ricardo Rocha. Porque falar Ricardo é muito aberto. Tem muito Ricardo. Tem vários. Ricardo Gomes, um cracaço, meu amigo, entendeu? Então, tem muito Ricardo. Então, ficou... Daí se torna, e quando eu recebi, uma alegria imensa, eu estava muito bem no Guarani. Voando. É outro clube também que... Te ajudou muito. Me educou também, me preparou. Eu fui de lá para o Sporting de Portugal. Me preparou para a vida. O Santa Cruz é um salto. O Guarani, o São Paulo, tudo é ensinamento para mim. Quais foram os maiores desafios enfrentados pela seleção brasileira na Copa de Stanley House em 1987? O maior problema é a juventude de todos, né? Muito jovenzinho. A primeira convocação, quando eu fui convocado, eu estava no Guarani, mas eu acho que Evaí e João Paulo também foi nessa, que jogava comigo no Guarani. Então, pra gente foi muito bom. Agora, o que é o bom? Porque a gente ganhou esse título. Nós fomos campeões. É o seguinte, Stanley House era um clube de fora, Brasil. E aí era Irlanda, Escócia e Inglaterra. Os 3, né? E o Brasil. O primeiro jogo, meu Deus, a gente foi jogar com a Inglaterra. A Inglaterra tinha um ótimo time, um grande atacante, o Lineker, né? E empatamos de 1-1. O Lineker fez 1-0, o Mirandinha fez 1-1, mas a gente jogou muito. O Wembley lotado, tu imagina, todo assim mundo novo. 1-1, mas a gente jogando bem, jogando melhor do que eles. E aí terminou 1-1, e ali começa uma geração para chegar ao título de 94. Que sou eu, Raí, Romário, toda uma geração, Tafarel. Então, essa geração ela já vem aos poucos. Ela é criada ali em 87, que é o primeiro torneio que a gente ganha, a gente é campeão. O Josimar também foi lateral direito. É uma geração muito boa. E como é que foi representar o Brasil nos Jogos Pan-Americanos em 87? Sofrimento e alegria. Sério? Foi. Sofrimento porque, olha,
Naquela época, os clubes não eram obrigados a liberar para a seleção brasileira. E o Carlos Alberto Silva, né, que é o meu grande treinador, um pai que eu tive no futebol, um cara que me ajudou no Santa Cruz, até o resto da minha vida, até ele morrer, né, mas foi um cara sensacional. E ele convoca uma seleção, 20 jogadores, 18, não sei. Só que chegando aqui, quando o avião foi subir, Eurico Miranda, a turma do Flamengo entrou e disse, não, os jogadores do Flamengo e do Vasco não embarcam. Desceram. Olha, aí começa o sofrimento. Só foi 12, 13 só para lá. E eu, que era zagueiro, voltei a jogar de lateral, porque a gente não tinha lateral. Então me colocaram de lateral, enfim. Não tinha ninguém. 13. Olha, vou te falar um negócio. A gente fazia, pergunta jogadores da época, a gente fazia coletivos com a turma do hóquei, porque não tinha time. Sério? Sério. A gente jogava bem, a gente ficava levantando bola, ele vinha e disse, pô, vocês jogam bem. Quando vocês têm 8, traz aqui, vamos jogar o hóquei no gelo, fazer coletivo com a gente. Gente do céu, é por isso que eu digo, é a tristeza, mas a gente foi para dentro dos caras. E outra coisa, o Brasil, se eu não me engano, ficou mais de 30 anos, tá? Sem ganhar esse título. Mas foi 87, 97, 2007, 2017, eu acho que foi agora aí que a gente ganhou o Pan-Americano. Ficamos 30 anos sem ganhar. E aí a gente jogava com a turma do óculos, tem uns caras nadando na Inglaterra atrás aqui. Pela bagunça. A gente morria de rir. Se vier, vamos meter a porrada nesse cara, a gente tem que treinar. Uma festa. E era muito bom. O Pan-Americano foi sensacional. Outro dia encontrei a Hortência e falei sobre isso, né? Que coisa, era muito inocente tudo. Era muito inocente. Mas foi outra geração, outra coisa. Eu posso dizer que eu vivi o melhor ano para mim, como claro, a geração dele. 70, 80 e 90 não tem para ninguém. Quais foram os principais aprendizados da eliminação precoce da seleção brasileira na Copa de 90? Perfeito. Foi um ensinamento. Eu não sei você, mas eu aprendo mais na derrota do que na vitória. Desafio. Porque a porrada é maior. Quando você está lá embaixo, aí você vê quem é amigo, quem não é. Em 90, houve muitos erros. A gente não merecia ser campeão. Não merecia. O grupo desunido, a gente brincava que tinha os atletas de Cristo e os atletas do diabo, né? Era 11 e 11. Era brincadeira, mas assim, foi tudo muito errado, tudo mal conduzido. Iniciando pela CBF na época, né? Premiação não definidas, foram definidas lá, aqui não. Então, todo mundo errou naquele momento. Presidente da CBF, jogadores, comissão técnica, aquilo foi um erro. Aquele erro bom para quê? Para 94 não acontecer. E aí toda a fortaleza de 94, ela vem de tudo que a gente passou em 90. Uma bagunça. Muita gente entrando no vestiário, dentro da concentração. Realmente a gente pecou. Aí o nego vai, Lazzaroni, não. Lazzaroni errou, a gente errou. Todo mundo errou. Ali não dá para botar um culpado, não. E no melhor jogo da Copa contra a Argentina, arrebentamos com a Argentina. Ganhamos de 1-0 da Argentina. Perdemos de 1-0 o gol de Maradona e a gente veio para casa. Eu acho que Deus disse, vocês vão jogar bem, mas não vão merecer ir, não. E a gente voltou para casa perdendo de 1-0 nas oitavas de finais para a Argentina. Gol do Canija. E aí, né, começa todo um calvário dessa seleção que era a Era Dunga, né, que a gente sofreu muito. Depois da Copa de 90, quem ficou no Brasil sofreu muito. E agora, para falar, e como é que foi acompanhar agora a conquista do título mundial de 94? É glória, né? Como eu te falei. Mas como eu te falei, como essa eu acompanhei. Vocês, quando o Romário chegou no avião, que ele pegou o troféu, bem novinho, 30 anos. E entrou para dentro, para a janela, para fora, pousando em Brasília. Recife. Foi Recife? Recife. Depois eu vou contar a história a você. Ali em Recife, a bandeira. Mas ele também, acho que em Brasília, ele faz também. Ele fez em Brasília. Eu tava. Mas você, não, em Brasília, ok, ele fez. Mas a descida foi em Recife. Tá. A descida foi em Recife, mas lá em Brasília. A primeira. E foi até que o Vampeta deu uma cambalhota? Não, aí em 2002, pô. A minha foi em 94. Não, aí tô confundindo tudo. Essa de 94 foi que o Romário pegou o negócio e colocou 30 anos, você era novinha, tinha o quê? 8 anos, 10 anos, novinha você era. Isso. O Romário é a bandeira, o Vampeta é a cambalhota. Isso. E é o ensinamento da vida, do dia a dia, do trabalho. O bom é isso. A gente, Ronaldo com 17 aninhos, o que é que a gente faz para mudar isso? E aí eu te falo um grupo forte. Nas eliminatórias que vem crescendo, até a chegada do Romário no jogo contra o Uruguai, que a gente ganha 2-0.
e depois um jogo em Recife, um amistoso, e a gente vai para a Copa. E esse grupo aprendeu muita resiliência de quê? O que é que a gente faz para não errar? Aí a gente falava, só depende da gente. Não entrava nada, Elaine, nada. Ali só entrava gente. Ninguém. Não entrava um jornal. Claro que não tinha internet, mas não entrava nada. Antigamente era muito jornal. A gente disse, não, a gente não quer saber nada. Vamos fazer o seguinte, jogo a jogo. Jogo 7º, jogo 6º, jogo 5º, a gente ia. Nos matando. Mas ali era só a gente. Não entrava família, ninguém entrava. Só nós. Eu acho que isso foi o grande êxito nosso. Que legal. E como é que foi sua relação com a torcida do Flamengo durante sua passagem pelo clube? E o que você considera ser o maior legado dessa experiência em sua carreira? Eu acho que era um sonho que meu pai tinha. Meu pai era Sport Flamengo, né? Mas ele não me viu jogar no Flamengo. Eu já estava em final de carreira. Eu fiz 6 meses bem e os outros 6 eu machuquei e não tive recuperar. Eu voltei a ter um problema no pubis e aí veio todo... É mesmo? Você voltou a ter um problema? A ter uma dor, depois de muitos anos, parecida. Eu já estava com 36 para 37 anos. Falei, não quero nada não, vou abrir meu contrato. Daqui para trás me paga, daqui para frente não precisa pagar. Gilmar Rinaldo conversou comigo, que jogou comigo em 94 e eu acho que em maio eu rescindi meu contrato tranquilamente. Eu digo, não, hora de parar. E por que você resolveu encerrar sua carreira no Flamengo? Porque eu não tinha mais como jogar, o cansaço. Tu tinha 37? 37 quase. Não é como hoje, né? Hoje o jogador, ele pode jogar... Acho que até pela minha época eu joguei bem, mas eu podia jogar mais. Mas hoje a medicina mudou muito, né? Para todos todo nós, mundo né? fala que hoje tá não, tudo mudou. Diz que tu mudou a bola, mudou a chuteira, mudou tudo. E só isso, Elaine. Tem um negócio que se chama parte médica. Hoje o treinamento é individual. Antigamente não. Vamos correr 10 quilômetros, todo mundo. O grupo. Hoje não tem isso. Específico o treino, né? Exatamente. Quando você precisa melhorar, ele te puxa. Então, antigamente, nós tivemos grandes preparadores físicos. Então, o Moraci foi campeão com a gente, maravilhoso. O Bebé, tanta gente boa que eu tive ao longo do café aqui no Rio. Tanta gente boa, mas assim, Lanceta, mas assim, tudo mudou. E tem que acompanhar essa mudança. Agora, saindo da tua vida de jogador... E após se aposentar dos gramados, você retorna como treinador de futebol no Santa Cruz no ano de 2001 e 2008. E no CRB em 2007. Como é que foi essa experiência para você? Treinador Santa Cruz 2001, né? Boa e ruim, porque eu perdi minha mãe, né? Eu via de um clássico, e quando eu chego em casa, ela tinha tido um infarto, estava no braço de um amigo meu, né, que trabalha comigo há anos, tudo. Ele trabalha até hoje comigo aqui no Rio. E ali, para mim... E aí eu fui treinador de Santa Cruz, mas, assim, eu vi muitas coisas erradas, que eu consertei, mas teve um momento que não dava para consertar. E aí eu resolvi sair. Também tinha a tristeza da morte da minha mãe, então eu vim para o Rio. E quando eu saio de lá, eu pensei, não é isso que eu quero. Ser treinador, não é isso que eu quero. Você vê que como treinador, você falou, tem um CRB, né? Mas ali eu tive um diretor ali, um gerente, cuidando. Né? Eu fiquei mais, não foi como treinador, entendeu? Então ali eu vi, não é isso que eu quero, eu preciso estar com minha cabeça tranquila e voltei para o Rio e depois daí eu me torno auxiliar do Renato Gaúcho no Fluminense, sabia? Que ano? Acho que 2001, 2002. 2002, uma coisa, 2001. O início de Renato eu tô com ele no Fluminense, também foi muito bom, mas depois acabou, falei, não é isso que eu quero. Eu sou meio mutante. Eu tô aqui, tô ali, eu gosto de... Então, em 2017, você assumiu a diretoria do futebol de São Paulo. Isso, com o Raí. Como é que você lidou com essas demandas de gestão? Gostei do que eu vi. 17. Um clube organizado também precisava... Já não era o São Paulo da minha época. Isso como que eu ia jogador. perguntar agora. Ainda era aquele São Paulo? Não. Palmeiras na frente, Corinthians na frente, assim, em termos de mudanças, né? Mas assim, São Paulo é São Paulo, uma torcida que encanta, uma torcida maravilhosa, e precisava mudar. Fiquei um ano lá também, não tenho nada que falar, o carinho do torcedor. Voltei para o Rio, né? Eu digo, não, deixa eu ver. Eu sou meio... Você é de Recife, mas a todo momento você dá uma voltinha pro Rio, né? Você é eu moro aqui. Você tem um coração carioca. Eu sou cariocando. Eu sou mistura de carioca com pernambucano. Então eu sou cariocando, sou os dois. Eu fico lá e cá. Então eu fico muito... Hoje eu moro não, eu fico mais aqui.
No Rio. Eu moro no Rio há 26 anos. Isso aí, tranquilamente. É a tua base. Minha base é aqui, no Rio. E conta um pouquinho, Ricardo, como é que foi sua experiência como diretor técnico do Cruzeiro em 2021? Uma pena, assim, o que eu vi do clube. O que eu vi de jogador como Fluminense, eu vi como diretor no Cruzeiro. Fluminense pior ainda, tá? Mas o Cruzeiro, acho que a gente quando chegou lá, o Vanderlei Luxemburgo me chamou, eu vi a força o que é o Vanderlei Luxemburgo. O clube estava em 19º, 18º, caindo para a 3ª divisão e a gente ficou 3 meses. Estava na Série B do campeonato. Não, mas já estava caindo para ser. E ali eu vi a força do que é o Vanderlei Luxemburgo, a torcida maravilhosa. Pedrinho, que hoje é o presidente, nos ajudou muito. Ele é um torcedor, ele é muito. Acho que ele é um cara que pode ajudar muito o Cruzeiro. Ele conhece como ninguém os problemas do Cruzeiro. Pedrinho hoje que é o presidente da SAF, né? E, enfim, muitos problemas. Problema até de alimentação a gente teve lá. Eita. Você tem uma ideia. Não é mole, não. Pô, em 2021? Bronca mais braba e grande. Não podia contratar ninguém, porque o Transferban devendo. Olha, foram 3 meses dificílimos. Na minha vida foi. Eu fico feliz, porque não caiu para a 3ª. Mas, assim, impressionante como foi feito. Vanderlei Luxemburgo, eu, Maurício Cupertino, Melo e todos os garotos que estiveram com a gente ali, todos os profissionais, Silame, toda a gente maravilhosa. Olha, maravilhoso, todo mundo. E, gente, vamos se unir. Não podemos deixar esses jogadores tristes, não. Vamos tentar. E conseguimos fazer pagar salário, Vanderlei, né? Atrás com o Pedrinho, com todo mundo, e a gente se uniu. O Cruzeiro não caiu. Os jogadores também, 0 de problema, porque a gente chegou lá 4, 5 meses sem receber jogadores. Então, por que você vai pedir o cara todo arriado, o corpo? Eu queria ele assim, ele cada vez. Aí Vanderlei chegou, conseguiu dar uma sobrevida, pagar 1 ou 2 pagamentos e vamos embora. E aí a gente conseguiu salvar o Cruzeiro, né? Você vê que esse Vitor Roque foi revelado pelo Vanderlei com 16 anos. O Vanderlei colocou ele para jogar no Cruzeiro, 16 anos. Que foi para o Barcelona. Né? Agora estão falando até no Palmeiras, a volta dele. Mas, enfim... Mas foi sacrifício. O Cruzeiro foi duro. O torcedor cruzeirense não merecia aquilo, não. Agora conta pra gente o que te motivou a se tornar comentarista esportivo. Mário Jorge, né? Mário Jorge. Foi ele que te convidou? Raul. Tava na Sport TV. Disse, Ricardo, vem aqui. Pô, você é um cara que fala. E ele falou até assim, porra, mas... Olha, só vou pedir uma coisa. Essa voz nordestina não mude! Eu ia perguntar, eles deixaram? Porque todo mundo fala tanto. Não, ele falou, é isso que eu quero. Não mude não, seja o Lampião. Deixa que o Lampião vai estar aqui com vocês. Queria que tivesse sotaque. Queria que tivesse sotaque. Então, falou. Mário Jorge foi um cara sensacional comigo e o Raul e todos que estiveram lá, todos. Não posso falar nada. O Luiz Carlos Júnior, no Lédio, porra. É muita gente boa ali que eu convivi, que me ajudou. Eu batizei na Copa do Mundo, a minha estreia foi o Lino, né? O Lino e o Jader Rocha. Aí eu batizei, como eu era Ricardo Rocha, Jader Rocha. A gente trouxe Lino Rocha. Não é? Aí a gente fez a família Rocha. Esses caras foram muito importantes para mim, me ajudaram muito no início. Então eu só tenho que agradecer. Legal. Né? Olha, a turma foi sensacional comigo. E é muito bom quando você tem profissionais que querem te ajudar. Te ajudam, hoje lógico, já tem muito mais jogadores já aí trabalhando. E eu gosto muito dessa mescla, jornalista e atleta. Eu acho perfeito. É muito legal. Porque a minha ideia de campo e a ideia dele como jornalista é casa perfeito. Entendeu? Então eu tive muita Noriega em São Paulo. Só gente boa, graças a Deus, que me ajudaram e fiquei feliz. Ricardo, e você que passou pelos os maiores canais como Fox Sports, Sport TV, SBT, Record, Band, quais foram os maiores desafios que você enfrentou ao assumir a função de comentarista esportivo? O maior desafio é o dia a dia mesmo de quê? É o aprendizado, né? Uma coisa é você ser jornalista, outra coisa é ser... Né? Então, é as dicas que essas pessoas que eu te falei, Milton Leite, muita gente passa, né? As pessoas, eu vi eles falando tudinho, então eles assim foram de um carinho comigo espetacular. Aprendizado na prática, na prática mesmo, porque eu não estudei, disse, vai lá, pega o microfone e vai, não é assim. Tu tá falando para milhões de pessoas,
Né? A E Sport você não TV, pode a Globo, criticar muito o jogador quando erra. Exatamente, entendeu? Eu nunca fui de criticar, juro a você. Pegar minhas críticas aí, jogou bem, jogou mal, eu falo, mas nunca de querer, porque eu sou um ex-jogador, eu acho que isso dói. Exatamente. Eu não gostava que falava, algumas coisas que falaram de mim, eu não quero falar para os jogadores, e eu não falo. Eu te digo que esses anos todinhos, nenhum jogador pode dizer, porra, você jogar aqui não jogou mal, ok. Uma coisa é falar, Ricardo Rocha jogou mal, outra coisa é dizer, ele não joga nada. Não joga nada, duro. Aí são todos os jogos, né? Tá dizendo Entendeu? que você joga ruim em todos os jogos. E não é assim. Então eu tento, quando eu estou falando... Tomar cuidado com as palavras. As dores que eu tenho, não quero que eles tenham as dores. Claro que se tiver mal, a gente vai falar. Né? E agora está na bandeira do Campeonato Carioca. Jogos e vamos lá. Ricardo, durante sua carreira como comentarista, quais análises ou previsões suas de maior repercussão? Não é de maior. Eu senti uma tristeza no final, chorei. Tem os 7-1. Eu estava lá. Tu chorou? Chorei ao vivo lá na televisão porque eu senti a dor dos caras, do jogador. Esquece que jogou mal. O Brasil não jogou nada. O Brasil não jogou nada. Mas eu me dei uma dor no meu peito, no coração. Falei, meu Deus, coisa que esses caras estão passando. E tudo bem, esquece, não jogaram mal. Mas assim, porque eu perdi também em 90. Eu perdi de 1-0 só para a Argentina. Quando a gente caiu fora, é uma dor assim. Jogou bem, mas naquele jogo não. O Brasil mereceu os 7. Talvez não 7-1, 7-3, porque o Brasil teve chance de fazer gol. Mas assim, os 5 gols no primeiro tempo mereceu. Não, jogou muito mal, jogou muito mal. Aquilo ali foi uma dor para mim, uma lição de vida muito grande. Tá? E uma experiência de vida muito grande. Para dizer... Você, na tua cabeça, você tem quanto tempo no futebol assim, trabalhando? Fiquei 7 anos. 7 anos. Eu vou te perguntar uma coisa. Tu acha que alguma vez na vida vai acontecer um país anfitrião de uma Copa do Mundo jogar na sua casa uma semifinal e perder de 7-1? Aquilo ali entrou pra história. A coisa não é pior, porque de vez em quando a gente fala, tudo bem, perdemos de 7, mas a gente é pentacampeão. Aí a gente ainda consegue, né? Tudo bem, tomamos de 7, mas dói. Mas foi pesado. Dói muito. Foi Aquilo ali histórico. foi um ensinamento para mim, eu estava lá. Porra, a bola entrava, eu falei, meu Deus, naquele branco. Você queria estar ali, queria ajudar os garotos, sem poder. Mas é a vida, né? Aquilo ali. E você, como a maioria dos jogadores, gosta de churrasco? Eu já gostei mais. Por incrível que eu gosto. Agora deu uma diminuída na carne. A idade vai chegando e às vezes os médicos dizem, né? Eu comi muita carne, principalmente em Campinas. Eu te falar quando eu joguei no Guarani, todo jogo, a gente jogava um jogo em casa ou fora, era no interior. Então não tem como você não parar em uma churrascaria. O couro comia. E eu não alisava não, tá? Eu tenho uns mendigos acordados, eu tenho 10 mendigos. Se eles resolverem acordar todos juntos, quando acordar um agora todos... Então eu vou te presentear com 2 vouchers do Barra Grill. Acho que é maravilhosa. Primeiro lugar, meus amigos, né? Eles são meus amigos. Giva, você conhece o Givanildo? Eu conheço a Giva, eu vou te falar, por baixo, 30 anos, mínimo. Adoro ele. Eu conheci. Giva, um beijo. Um grande beijo, meu querido. Um cara do bem, um cara maravilhoso. Adoro ele. Pensa num cara bom. Até hoje eu faço meus eventos, eu ligo pra ele. E chama ele? Não, eu ligo pra ele, precinho bom, os meninos. Eu sei que a casa tá bonita, tá gostosa, tá ganhando dinheiro. Pô, e ele continua o mesmo cara. É humilde, né? Meu Sempre. Deus do céu. E gagal com ele aí. Ricardo, e para encerrar, qual o recado que você daria para muitos jovens que se inspiram na sua trajetória e buscam seguir seus passos no futebol? Uma coisa desde que minha mãe falava para mim, né? Perseverança em lutar e em busca dos teus sonhos. Vai ser difícil, ser jogador de futebol é difícil, vai encontrar muitas pedras, mas vai alcançar. Não desiste, não. Não desista. Não desista dos seus sonhos, nunca. Vai em busca sabendo que tem muita pedra. A alegria só. Eu me emocionei quando você começou aqui a entrevista contando do seu início de vida. É brabo. Você andar 1 hora para ir chegar num treino e treinar e voltar. Assim, e não foi uma vez, não, tá? Várias. De vez em quando tinha uma bicicletazinha que eu pegava de um amigo, duro.
duro. Mas se você pegar o exemplo dos jogadores de futebol, a maioria é sofrimento. A maioria. Então, eu da nova geração, né? Mas essa também tem muitos pais que fazem sacrifício para trazer o filho. O Hendrick é a maior resposta disso. O pai estava em São Paulo, o zelador do Palmeiras. Num quartinho com o filho. Olha o que é que esse garoto... Esse é um exemplo para essa geração. Então, a minha geração é outra. Cada geração, mas assim, todos de família muito humildes. Vai em busca sempre dos seus sonhos, né? É isso. Ricardo, foi um prazer te receber aqui. Ricardo é um amigo meu que malha na academia. Tá vendo? Olha que legal. Meu amigo Rodrigo, né? Rodrigo, um beijão aí. Adorei a nossa entrevista. Obrigado. Obrigadão, sucesso para você. Para nós. E quem sabe podemos um dia fazer uma palestra juntos, ou apresentar um programa juntos, alguma coisa assim. Me aguarde. Me aguarde. É isso aí, galera. Você que ainda não se inscreveu no canal, entre aí, clique no Elas Falam Tudo, ative o sininho para receber as notificações e curtam também os vídeos. Beijo e até a próxima.